Olá, galerinha do nono ano, bom dia. Hoje, sexta-feira, né, nós temos a nossa aulinha de história semanal e hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio, mais especificamente o Estado de Israel. Então, assim, é uma aula mais informativa porque é bem complexa, tem muitas informações para passar para vocês e eu queria que vocês prestassem muita atenção. Então, essa bandeira que vocês estão vendo é a bandeira do Estado de Israel, o Estado de Israel que existe hoje. Só que para que esse povo, que vem desde a época de Davi, os povos judeus, para que eles tivessem o seu lugar, o seu espaço garantido hoje, eles passaram por um processo histórico importante que nós vamos conhecer aqui. Essa estrela aqui ela é conhecida como a estrela de Davi, que representa o povo israelense, o povo judeu, certo? Então vamos prestar atenção nessa aula de hoje, nesses slides, para nós entendermos e fazermos a atividade no final da aula. Então, vamos entender aqui o Oriente Médio. Todo esse mapa que vocês observam aqui é o mapa do Oriente Médio. Então, envolvido nas questões do Oriente Médio, quais eram os países? O Paquistão, o norte e nordeste da África, né, com o Egito, a Líbia, Tunísia, Marrocos, enfim, esses países aqui, e ex-repúblicas soviéticas que foram islamizadas, ou seja, conquistadas pelos povos islâmicos. Então, esse daqui é o mapa, é o desenho do Oriente Médio que vocês têm que conhecer. O Egito ele vai ficar bem aqui, ó. A Arábia aqui, o Sudão aqui, o Irã bem aqui, a Turquia bem aqui. Então, assim, se situem, prestem atenção e até pausem esse vídeo só para vocês memorizarem. Vamos para o próximo slide. Por que essa região do Oriente Médio ela foi muito cobiçada por vários povos? Primeiro, por conta das suas riquezas. É ouro, Bartolomeu? Não necessariamente, mas principalmente as grandes reservas de petróleo. Vocês já ouviram falar em Dubai, não é? Aqueles prédios altos, os grandes sheiks e árabes. Você vê aqueles países lá, a Arábia Saudita, por exemplo, os países que patrocinam aqueles campeonatos internacionais. Eu acho que vocês observam lá, né, nas camisas dos jogadores e tem aquelas frases lá, árabes, os países árabes, Emirates Árabes, Emirados Árabes. Então aquilo, pessoal, é uma representação, uma propaganda daqueles países, né, dos Emirados Árabes, que essa galera possui um terreno muito propício para a extração do petróleo. As maiores reservas de petróleo do mundo elas estão lá no Oriente Médio. Mas também, pessoal, eles têm uma questão histórica muito importante. Foi de lá onde as primeiras civilizações elas saíram. As religiões do mundo, por exemplo, o judaísmo, o povo judeu, o cristianismo, como nós conhecemos hoje, Jesus Cristo, ele é proveniente daquela região. Então, Jesus era judeu. E a religião islâmica, essas três religiões, elas tiveram origem no Oriente Médio. E um detalhe muito importante, elas são religiões monoteístas. Os judeus, como vocês sabem, eles creem, eles veneram, eles acreditam nos livros do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, a saber, o Gênesis, Êxodo, enfim, os livros dos primeiros profetas. O cristianismo, vocês sabem, tem também, acrescentando a esses livros, o Novo Testamento, com a figura de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. E o islamismo, que vai se originar no século 7, né, 600 e alguma coisa, através do nosso conhecido Maomé, que vocês estudaram lá no 6º ano, certo? Então, assim, o Oriente Médio ele foi muito cobiçado por conta dessas 3 questões. Primeiro, reserva de petróleo muito grande já nesses séculos 18, 19 e 20. É um lugar onde tem origem as principais civilizações do mundo, as primeiras civilizações do mundo. E em terceiro,
foi o berço das maiores religiões do mundo. Preste atenção no slide. Aí, por conta disso, de todas essas questões, nós vamos ter os conflitos recentes que fez com que essa área ela fosse muito cobiçada. Então, primeiro, o Império Turco-Otomano, que conquistava toda essa área, ele foi desmembrado. Ele lutou ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem, viram nas aulas passadas, que a Alemanha perdeu essa guerra. Então, assim, muitas sanções foram feitas em cima da Alemanha. Mas foi só a Alemanha, Bartolomeu? Não. Os países que estavam ao lado da Alemanha, que perderam a Primeira Guerra Mundial, eles sofreram sanções. E o Império Turco-Otomano, que englobava toda essa área, que eu acabei de dizer que estava em disputa, ele foi desmembrado em vários, como é que eu posso dizer, em vários pedaços de terra, digamos assim. Vários países foram emancipados depois da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Então, a postura da Inglaterra antes da guerra. Ela apoiava os árabes, que era um Estado livre e unificado, que lutava contra os turcos na Primeira Guerra, e apoiava os judeus, que tinham um lar nacional judaico, apoio financeiro na Primeira Guerra. Quando a guerra finalizou, nós tivemos a partilha do Império Turco. Esse Império Turco que eu acabei de lhe dizer, ele foi dividido. Então a França e a Inglaterra, cada um começou a apoiar essa divisão com os seus apoiadores. Só que os árabes, eles ficaram frustrados. Os árabes e os judeus ficaram frustrados e passaram a agredir a Inglaterra de forma mútua por conta dessa divisão que eles não concordavam. Eu quero que vocês prestem atenção. Os árabes e os judeus, depois da Primeira Guerra Mundial, eles ficaram frustrados por conta da partilha que foi feita entre a França e a Inglaterra, certo? Aí surgem os movimentos, depois dessa partilha. O movimento sionista foi um deles. Então, o que foi o movimento sionista? Primeiro, foi um movimento nacionalista judaico. Os judeus, eles queriam uma terra para se estabelecerem. Então, esse cara aqui, chamado de Theodor Herzl, em 1897, ele queria que um Estado fosse formado para os judeus. Por que eles queriam? Porque os judeus, na verdade, eles não tinham lar, eles não tinham um lugar de moradia. Olha, eles foram dispersos desde a retomada da Palestina pelos romanos em 70 depois de Cristo. Então, reparem bem, os judeus eles estavam na Palestina até o ano 70. Quando os romanos expandiram as suas fronteiras, eles expulsaram esses judeus da Palestina em 70 depois de Cristo. Então eles começaram a vagar por países no mundo sem pátria. Eles tinham uma cultura, eles tinham uma religião, eles tinham seus costumes, mas eles não tinham uma pátria, ou seja, um país para se estabelecerem. E eles vagando pelo mundo, eles não tinham direitos civis plenos. Os direitos deles eram limitados e por isso eles eram o quê? Perseguidos. Prestem atenção, pessoal. Os judeus, eles foram um povo perseguido desde o ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque os romanos invadiram a sua área na Palestina, que era a sua área de origem, e eles tiveram que se dispersarem. E por isso eles viviam perseguidos, eles viviam sem direitos civis plenos e sem uma pátria. Os sionistas de esquerda, eles compram terra na Palestina e instaram primeiro o kibbutzim, que eram comunidades agrícolas, pequenos espaços onde eles poderiam ter essas terras coletivas, certo? E aí, quando chega no ano de 1948, depois da famosa Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu entre os anos de 1939 a 45, né? Lembrando que a Primeira Guerra foi de 14 a 18, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra de 1939, na verdade, desculpe, a 1945.
E quando chega em 1948, depois da Segunda Guerra, nós vamos ter a criação do Estado de Israel. Mas prestem atenção. Primeiro, os nazistas, vocês vão aprender mais na frente, eles vão massacrar os judeus. Adolf Hitler e seus asseclas, né, as pessoas que viviam no entorno dele, vão culpar os judeus pelos problemas da Alemanha. Então, a Alemanha saiu humilhada na Primeira Guerra Mundial, toda acabada, política e economicamente. E Hitler, quando ele chega ao poder, vocês vão ver isso, ele vai culpar os judeus que não têm pátria e que acabaram com a Alemanha. Então eles serão perseguidos, levados para os campos de concentração e por isso eles vão sofrer muito. Depois, vai haver o enfraquecimento das antigas potências colonialistas europeias. A França e a Inglaterra serão fracas e elas garantiam a segurança e o fortalecimento daquela região que eu disse no início do vídeo, lá no Oriente Médio. E aí as novas potências vão apoiar a criação do Estado de Israel, que tem uma posição geográfica. Olha só aqui onde nós teremos o Estado de Israel. Aqui em Jerusalém, certo? Em 1947, a ONU vai partir a Palestina entre árabes e judeus. Repara só, a Palestina é isso aqui, ó. Essa área aqui todinha é a Palestina. E eles vão partir essa área entre árabes e judeus. Lembrando, judeus e árabes têm uma religião diferente, certo? E aí, quando chega no dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion proclama a criação do Estado de Israel, que a área de Jerusalém seria internacionalizada. É essa área aqui que eu circulei. Israel vai ser internacionalizado. Isso significa que vai ser um país. Entenderam? E aí é onde nós vamos ver os conflitos entre os judeus e os palestinos, que inclusive existem até hoje. Então a Guerra de Independência aconteceu em 1948, após a criação do Estado de Israel. Nós vamos ter o Egito, a Síria, a Líbia, o Iraque e a Jordânia. Esses países aqui, que vocês estão vendo, eles são o que, Bartolomeu? Eles são países muçulmanos. Muçulmanos. Deixa eu fazer aqui direitinho. Muçulmanos. O que significa? Eles adoram, eles creem em Maomé. Eles são o que? Uma religião monoteísta, mas eles são muçulmanos, eles acreditam em Maomé. E os israelenses, que farão oposição a essa galera, eles são judeus. Eles acreditam no Antigo Testamento, nos profetas, no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Eles não acreditam em Jesus Cristo, certo? Então, assim, nós temos a disputa por essa terra entre muçulmanos e os judeus. Então, vai ter a desunião das tropas árabes e o apoio dos Estados Unidos e da URSS em cima de Israel. E aí Ben-Gurion vai proclamar a independência aqui. Essa é uma foto emblemática. Vocês estão vendo a estrela de Davi aqui. E desse outro lado são os soldados israelenses lutando a favor da independência daquele país. Quais foram as consequências, Bartolomeu, de tudo isso que aconteceu para que Israel conquistasse o seu lugar no mundo? Para que o povo israelense, o povo judeu, Israel é o nome do país, da terra dos judeus. E os judeus, eles são as pessoas que moram em Israel e que têm a religião judaica. Certo? Não sei se vocês compreenderam aí. Mas quais foram as consequências? Israel vai anexar grande parte dos territórios destinados à Palestina. 77% de toda aquela região vai ser de Israel. Certo? Toda essa região aqui. O Egito encampou a faixa de Gaza. Gaza está bem aqui. Certo? A Transjordânia, que é a atual Jordânia, anexou a Cisjordânia e parte de Jerusalém.
E os palestinos sem país dispersos sob a administração do Egito e da Transjordânia. Então, por isso que nós temos a famosa questão palestina, porque essa galera ficou sem terras. E aí nós vamos ter a Guerra de Suez, né? As lideranças nacionalistas árabes chegam ao poder. Gamal Abdel Nasser, Egito, que vai ser o principal, que é esse cara aqui. E ele vai fazer as reformas. Nacionalizar empresas do serviço bancário, aqui. Vai facilitar o acesso à terra. A proposta da construção da represa de Assuã e a nacionalização do Canal de Suez, administrado por uma região franco-britânica, da França e da Inglaterra. O Canal de Suez, pessoal, é essa faixa aqui, ó. Vocês vão ouvir, mas é um canal que foi construído para que navios, barcos pudessem adentrar nessa região, certo? A Inglaterra, a França e Israel vai invadir a península do Sinai do Egito. Os Estados Unidos e a União Soviética aqui exigem a retirada das tropas invasoras e a consequência vai ser a derrota militar de Nasser, a vitória política de Nasser em cima da Inglaterra, da França e de Israel, que retiraram-se do país. O Canal de Suez passa definitivamente para o controle do Egito, com a condição de permitir a livre navegação tanto do canal quanto do Mar Vermelho. E Nasser transforma-se na maior liderança do mundo árabe. E aqui são as últimas informações desse nosso slide, né? Nasser vai interditar em 1967 o Golfo de Aqaba aos navios de Israel, né? Os problemas políticos que vão derivar disso. Israel ataca de surpresa e antecipadamente seus principais inimigos, que é o Egito, a Jordânia e a Síria. E a Força Aérea Israelense ataca a aviação egípcia ainda no chão. E a vitória fulminante de Israel. Então, assim, o povo israelense é um povo muito desenvolvido hoje, tanto militarmente como socialmente, né? Agora, assim, não é um povo gigantesco como aqui no Brasil. O Israel é um estado pequeno, mas tem avanços tecnológicos na área militar. É um povo que tem uns avanços significativos na medicina, enfim, na ciência e na tecnologia. Eu vou encerrar essa aula aqui. Pessoal, eu quero que vocês façam as atividades no final desse vídeo. E qualquer coisa, como sempre, vocês podem entrar em contato comigo. E, enfim, é só consultar esse vídeo de novo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tchau, tchau e até breve.